Se você quer analisar comigo se a Royal Enfield Classic 350 vale a pena para quem está iniciando, então fica comigo até o final do vídeo que nós iremos conversar sobre vários aspectos desta moto e eu vou te ajudar a decidir ou não por adquirir uma dessas. E fala, aprendiz de motociclismo, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Você está no canal Sampa Motovlog, o canal onde você acompanha a evolução de um aprendiz em motociclismo, sem cortes e sem perfeição. Antes de mais nada, galera, vale lembrar que esse vídeo não é um review de características técnicas da moto, beleza? Eu quero trazer para vocês apenas alguns aspectos sobre ela e onde esses aspectos se encaixam, né, com você que está iniciando. E também te lembrar que mesmo sendo iniciante, se você busca uma esportiva ou estradeira que tem uma alta potência e desenvolva altas velocidades, essa moto já não é pra você. E então pronto, acabou o vídeo já, né? Já podemos encerrar o vídeo e ir embora. Valeu, galera. Não, brincadeira. Brincadeira, galera. Vamos falar de algumas características que podem te ajudar a escolher por essa moto sendo um iniciante em motociclismo, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos falar um pouquinho e já começar pela potência. A Classic tem um motor de 350 cilindradas e 20,2 cavalos de potência a 6.100 RPM. Isso, para quem está iniciando, já dá uma ideia de que essa moto, de forma nenhuma, é um cavalo doido indomável, beleza? Pelo contrário, a moto ela não é arisca, ela possui um bom torque em baixas rotações e a sensação de pilotagem é uma delícia. Eu também estou iniciando, né? Acho que eu sou habilitado há uns 5 ou 6 meses. Então até agora eu não peguei nenhuma moto canhão, né? Porque eu quero ir evoluindo aos poucos e principalmente me manter vivo. A moto é extremamente confortável, né? Mesmo para quem tem 1,88 de altura e pesa 110 kg como eu. Eu notei uma coisa que senti bastante nas motos da autoescola e na minha moto anterior, que na Classic eu não senti e eu preciso trazer isso para vocês. Mesmo ficando um tempão rodando com ela, eu não senti dor na bunda. Isso mesmo. Quando eu voltava de rodar com as outras motos, cara, eu ia me sentar na cadeira do escritório, parecia que eu tinha levado vários chutes na bunda. E não é brincadeira, de verdade. A parte óssea ficava toda dolorida. E dessa vez eu não senti isso rodando com a Classic. Então, ela é muito confortável. Então, segundo aspecto, você compra ela nova, 0 km, ou com muito pouco já rodado, se você pegou uma usada. Mas aí você me pergunta, mas o que isso tem a ver com quem está iniciando? Então, se você quer uma resposta direta, eu te digo, assista os nossos vídeos aqui no canal desde o início. A pior sensação é você como aprendiz não saber se é você que está fazendo merda ou é sua moto que está com problema. Cara, eu sim passei muito por isso quando eu comecei lá com os primeiros vídeos aqui no canal, né? Então vai lá e assiste. Se você pegar uma moto antiga e não conhecer nada de mecânica de motos, cara, como é o meu caso, né? Você fica na mão das oficinas e pode ser bastante desmotivador para quem está começando. Então vai por mim. Assiste os vídeos aí e depois você vem aqui e comenta. Isso é sério mesmo. Então, ou a Classic ou qualquer outra moto, você que está iniciando, tenta pegar uma moto mais nova possível, beleza? O terceiro ponto que eu acho bem importante comentar aqui com você é que como você pega uma moto nova, você não pode sair arrebentando tudo que é recorde de velocidade, certo? E nem explodindo o motor. Então, como iniciante, você se sente bem mais confortável. Ir com calma por conta da necessidade de amaciamento do motor e de quebra, você vai pegando experiência. Galera, só pra comentar aqui, vocês vão ver que nesses vídeos que eu tô trazendo agora no começo, como eu tô nesse período de amaciamento, eu tenho andado com ela bem devagar, tá? Não se assuste, a moto não é lenta dessa forma. É que eu acabei de pegar ela zero e eu tô tentando amaciar o motor e tentando seguir todas as recomendações ali do manual do fabricante, beleza? E aí, galera, antes de continuar, se você gosta do nosso conteúdo, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, porque é muito importante para nos motivar e ajudar a trazer mais conteúdo para vocês. Não custa nada. Deixa aí sua opinião nos comentários, porque também não ocupa espaço. E o YouTube sugere nossos vídeos para mais pessoas que têm o mesmo interesse que você. Mas faz isso agora, porque eu mesmo, às vezes, começo a assistir tanto vídeo que acabo esquecendo de prestigiar os criadores de conteúdo aqui na plataforma. Então se inscreve aí. Como eu sei que você não vai deixar de se inscrever e deixar seu like, então meu muito obrigado e bora continuar o vídeo. E como você já deixou aquele seu likezão para fortalecer e já se inscreveu aqui no nosso canal, vamos para o quarto ponto, a tecnologia. A tecnologia envolvida na Classic não foge muito de outras motos. Tem indicador de neutro, marcador de combustível, painel que mostra quando já está em fase de levar para as revisões programadas, tem 3 odômetros,
odômetro total e 2 parciais, que é o Trip 1 e Trip 2, que podem ser zerados separadamente. Um deles vai zerar quando você completa o tanque de combustível. Bom, algo que deixa a desejar é não ter o indicador de marchas, né? Principalmente para quem está iniciando, isso seria de grande ajuda. Mas isso lá não tem, tá, pessoal? E já que a gente está falando de marchas, aproveitando, a troca de marchas é excelente. É muito macio, muito fácil de achar o neutro e você sente no pé que a marcha engatou quadradinha, então não precisa sofrer. Quinto ponto importante, essa moto já possui freios ABS, que evita o travamento das rodas. Pra gente que está iniciando, só isso já valeria pela escolha da moto. Não que outras motos não venham equipadas com ABS, mas como a gente está falando da Classic, então vamos ficar por aqui mesmo, né? Se você não sabe como funciona o ABS, então assiste o vídeo que eu vou deixar aqui no card, que explica tudo sobre o funcionamento do ABS, a diferença entre ABS e CBS, tá? Não deixe de assistir. O sexto e último ponto é o preço. Na verdade, o custo-benefício. Essa é uma moto econômica com um tanque de 13 litros que pode ter um consumo médio de até 30 km por hora, além do próprio preço da motocicleta, que cabe no bolso de muita gente. Então, o seu bolso vai te agradecer e muito. Se você é do tipo de pessoa que compra uma moto e gosta de encher de acessórios, ela pode sair um pouco cara, mas acaba valendo a pena pela personalidade da moto, o estilo e a customização que você é flexível para fazer. Então você tem a opção de colocar CC bar, protetor de motor, protetor de cárter, as bolsas laterais, lá que eu esqueci agora o nome, né? Os alforjes, né? Os alforjes, lembrei. Então você tem muita opção para customizar e deixar ela no seu estilo. A moto, ela é muito bonita em relação ao estilo clássico, né? Que remete lá ao pós-guerra. E se você gosta e está iniciando, é uma moto que pode ser uma opção aí na sua lista de compras, tá? Concluindo, galera, esses dias que eu tenho rodado com a moto, eu peguei ela zero. A moto, ela é muito fácil de manobrar, ela é muito gostosa de pilotar, ela tem toda essa tecnologia que a gente já discutiu em relação a freio, etc. Ela não é uma moto de corrida, tá, galera? Eu acho que o máximo que o pessoal conseguiu aí fazer o top speed dela foi dar 140 na estrada. Então se você gosta de velocidade, essa não é uma moto para você. Mas se você está querendo uma moto que tem um ótimo custo-benefício, é ágil para rodar no trânsito de São Paulo, principalmente aqui, né? E ainda dá para fazer pequenas viagens, né? Então é uma moto excelente, tá? Ela é uma moto muito econômica e eu fiquei impressionado quando eu adquiri e fui vê-la pessoalmente, né? Você vai ficar encantado pela beleza da moto. Claro que isso é uma questão de gosto, né? Tem pessoas talvez prefiram as mais esportivas, da própria Royal ou outras marcas, mas é uma moto que de fato, se você comprar, você não vai se arrepender. Eu pilotando essa moto, eu consigo me sentir bastante seguro e bastante confortável. Então, na minha opinião, e por favor, fique à vontade para comentar o contrário aí na seção de comentários. Se você concorda, né, também deixa aí a sua opinião. E se você já tem a sua Classic 350, também deixa aí a sua opinião aí pra gente poder discutir e trocar umas ideias, tá? No mais é isso. Nos próximos vídeos eu vou trazer um review, talvez mais técnico da moto, né, e mostrar para vocês algumas outras características. Queria agradecer também as pessoas que ficaram até agora no vídeo, assistindo aqui nosso conteúdo, e as pessoas que têm se inscrito no canal e participado bastante nos comentários. Galera, antes de terminar, queria deixar um recado aqui para vocês. Nesse período que eu fiquei sem moto, eu criei uma nova playlist aqui no canal chamado Marcas, Motos e Curiosidades, né? Onde eu estou trazendo um pouco de curiosidade sobre motocicletas e um pouco de história das marcas também, né? Se você curte, deixa aí no comentário. Se você já assistiu, né? Se você não gostou também, deixa aí o que a gente pode melhorar. Por enquanto é isso, até o próximo vídeo e um grande abraço.